pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a nossa série falando sobre o fruto do Espírito e a gente vai conversar sobre... Falando sobre o fruto... Pera, buguei. Como é que eu faço mesmo? Hoje a gente vai falar sobre o fruto do Espírito, continuando a nossa série sobre... Hoje a gente vai falar sobre Hoje a gente vai falar sobre bondade, continuando a nossa série O Fruto do Espírito. E a gente vai falar sobre bondade porque... Se a gente perceber nos últimos tempos, nos nossos tempos, a gente percebe que nós temos sido cada vez mais egoístas, pensando cada vez mais em nós mesmos, ignorando o nosso próximo. E a gente começa a procurar as pessoas para que elas nos sirvam, para que a gente possa explorar as pessoas. E a gente vive como se o mundo inteiro girasse ao nosso redor. E a bondade é o completamente oposto a isso. E para falar sobre bondade, a gente vai ver a vida de Barnabé, um homem conhecido por sua bondade. Então abre a sua Bíblia em Atos capítulo 11, versículo 22, parte B até o versículo 25. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. A partir de Atos 4, a gente consegue saber que Barnabé, ele nasceu em Chipre, era um levita e seu nome significava filho da consolação. E ele era marcado principalmente por sua bondade, porque na primeira vez que ele aparece praticando a bondade, fazendo o bem. Ele vai lá e vende o campo que ele tinha e doa todo o dinheiro para a igreja que a igreja possa cuidar dos pobres. Barnabé nos ensina nesse momento que nós podemos praticar o bem com tudo que nós temos. E que quando praticamos o bem, nós estamos pensando não em nós mesmos, mas no nosso próximo. Então Barnabé some um pouco da história e ele volta a aparecer nessa parte, que ele é enviado para Antioquia. E surpreenda-se, ele aparece praticando o bem novamente. E como que ele faz isso? Ele pratica o bem, pregando e vivendo o evangelho de Jesus. Ele pratica o bem se alegrando em compartilhar as boas novas do reino de Deus. Ele se alegra em poder compartilhar o evangelho que pode salvar todas as pessoas que nele crê. Quem crê em Jesus. Barnabé entendeu que uma das maiores formas de praticar o bem, de ser bondoso, é pregando o evangelho com a nossa fala e com as nossas ações. Porque vai ser aí na Antioquia que os discípulos vão ser chamados pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos, por causa de seu testemunho. Então, continua a história de Barnabé e surpreenda-se novamente, Barnabé continua praticando o bem, continua sendo bondoso, porque nós nunca podemos nos cansar de praticar boas obras, de praticar o bem, de ser bondosos. E como que ele pratica a bondade dessa vez? Ele vai até Tarso e procura Saulo. Enquanto toda a igreja estava meio desconfiada com Saulo, porque ele perseguia a igreja e agora ele estava pregando, Barnabé vai até Paulo. Barnabé cuida de Paulo, ama Paulo, Barnabé discipula Paulo e ensina a Paulo. Então, Paulo vai vir a se tornar um apóstolo de Cristo. E ele vai escrever 13 cartas do Novo Testamento, porque Barnabé escolheu, ao invés de se desconfiar, ele escolheu confiar. Ao invés de não se importar, ele escolheu se importar com Paulo. Ele escolheu servir e não pensar em si mesmo, mas no próximo. E a gente vê que Barnabé faz isso de novo com João Marcos. Ele até vai brigar com Paulo. Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro. Mas por que Barnabé fez isso? Porque ele queria cuidar, proteger e amar João Marcos. E João Marcos viria a se tornar aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Por quê? Porque Barnabé escolheu não pensar em si mesmo, mas pensar no próximo. Barnabé procurava as pessoas, não para usá-las, não para que as pessoas servissem a ele, não. Ele procurava as pessoas para poder servir, cuidar e amá-las. Barnabé nos ensina que a gente tem que praticar o bem. Praticar o bem, ser bondosos, não pensando em nós mesmos, mas no próximo. Não para ser famosos, mas para cuidar das pessoas. O único homem na Bíblia chamado de bom, de bondoso, ele não foi famoso. A gente não ouve muitas pregações sobre Barnabé. Barnabé não escreveu nenhuma carta. Não existe o Evangelho segundo Barnabé.
Barnabé foi um homem comum, que escolheu servir, que escolheu amar, que escolheu cuidar, que escolheu ser bondoso para com todas as pessoas. Barnabé entendeu que ele praticava as boas obras não para ser salvo, mas ele praticava as boas obras porque ele era um servo de Deus, cheio do Espírito Santo. E eu te faço o desafio, e o nosso desafio é sermos longânimos, pacientes com as pessoas, sermos benignos, generosos com as pessoas, sermos bondosos, praticar o bem para com todas as pessoas, sempre servindo a Deus e fazendo tudo isso porque somos cheios do Espírito Santo. Que o fruto do Espírito seja manifesto na nossa vida em nome de Jesus Cristo. Amém.